Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando o 7º episódio da minha série de podcasts. Hoje eu recebo, com bastante alegria, Gessé Salvador, aluno do 6º ano do curso de Medicina da Universidade Estadual de Londrina. Eu tive o prazer de conhecer o Gessé em 2019, ele era segundo-anista. E naquela época, antes da pandemia, antes do fim do mundo, né? Mais ou menos isso. Eu estava organizando o primeiro consenso brasileiro da neurocirurgia pediátrica, Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica. A gente falou sobre junção crânio-cervical e focado em malformação de Chiari, que foi um consenso que abriu as portas para muitas coisas da nossa sociedade. E o Gessé, junto com um grupo de alunos e alunas, eu acho que você era o único menino, era o né? único. E me ajudou bastante ali na organização e assim, já deu para perceber que era um rapaz interessado. E não foi minha surpresa que, de repente, vi que ele tinha um vlog, né? Um canal do YouTube, um Instagram com milhares de seguidores e tal, falando coisas sobre a faculdade de medicina, eu mesmo recebo muitas e muitas perguntas sobre estudante de medicina, dúvidas sobre a carreira médica, e o Gessé fala muitas vezes da vida, né, do estudante de medicina. Conta pra mim, Gessé, como que começou, como é que foi essa tua ideia, como que começou, o que são as bases lá do teu vlog? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como o doutor me ensinou a falar, realmente pode estar assistindo a qualquer momento. Qualquer momento, né? Bom, doutor, como o senhor sabe, eu comecei em 2020 um projeto paralelo, né? A minha grande dúvida era: por que as pessoas começam? Porque muita gente já estava na internet, já estava produzindo conteúdo. E embora fosse uma vontade que eu não tinha uma motivação grande o suficiente para fazer isso. E aí veio a pandemia, o fim do mundo, né, como a gente conhece, e as coisas começaram a ficar mais nebulosas e comecei a estudar outros assuntos além da medicina, até que eu cheguei na parte de comunicação e percebi, meio que tive um estalo depois de assistir vários produtores de conteúdo, de que o médico daqui para frente não seria mais o mesmo sem a internet. E Perfeito. Foi, acho que, o grande start para mim. Porque eu tinha uma dificuldade tremenda em gravar sequer um story. Pegar o celular aqui e gravar um story era estremecedor para mim. E era uma barreira que eu precisava vencer, porque certamente daqui para frente a internet vai ser decisiva em muitos pontos, na mensagem que a gente quer transmitir, no tipo de médico que a gente vai ser no futuro. E aí eu comecei com vontade simplesmente de falar. Eu queria falar alguma coisa e as pessoas me mandavam muitas dúvidas sobre a faculdade. Eu comecei muito falando para vestibulandos de medicina. O pessoal tinha muita dúvida de como melhor estratégia para fazer no Enem, na prova da UEL. E dentro da UEL não tinha nenhum outro estudante de medicina que falava disso de uma forma mais leve, mais aberta. Então eu comecei simplesmente falando sobre a UEL, como era a faculdade, fiz uns vídeos de tour dentro da faculdade, né, com legal. autorização lá. O pessoal conhecer e tal. Pessoal conhecer. E aí foi caminhando mais para uma linha de assuntos sobre a faculdade de medicina. Deixei um pouco de lado o vestibular, vi que era um assunto importante, mas que eu não queria me esmerar tanto e comecei a falar sobre a faculdade. E a gente chega na parte mais, ao meu ver, mais interessante da medicina, que é como fazer os diagnósticos, como estudar melhor, o que eu posso ajudar esse pessoal. E aí fui fazendo vídeos nesse sentido e graças a Deus foi tendo um retorno muito bom. A grande realidade, doutor, é que eu tive uma imensa dificuldade de começar. Eu acho que dar o primeiro passo foi o que mais me travou. Porque às vezes a gente até sabe o que quer falar, como quer falar, que tipo de pegada ali na linguagem mesmo, como que eu vou chegar nas pessoas, mas começar foi um grande empecilho. Talvez a gente tinha um celular que não era muito bom, uma câmera que não pegava tão bem, o áudio extremamente difícil de ajustar, né? O pessoal que faz podcast sabe disso, é profissional mesmo. E esse start veio quando foi a pandemia que me deu esse start mesmo. E aí, daí pra frente, não parei mais. Estou até hoje nessa produção. Legal. Você tem o teu YouTube, né? Que você faz assuntos correlatos, né? Medicina e tal. O Instagram. Você usa o Instagram como um phishing, assim? Você faz recortes? Ou o teu Instagram, ele tem
um outro caminho? Como é sempre um recorte do YouTube ou você tem um conteúdo diferente no Instagram do que tem no YouTube? Eu queria fazer só YouTube. Eu acho que o YouTube, com todo respeito ao Instagram, o YouTube é uma rede muito mais grata, porque você posta um conteúdo lá e ele continua rodando por muito e muito tempo. Certo. Pode ser 6 meses, o vídeo ainda tá rodando. E eu não gostava muito do Instagram exatamente pela instantaneidade. Posta hoje, se não postar amanhã, o de ontem já era, ninguém mais tá vendo. E eu comecei o Instagram só para dar aquele apoio no YouTube. O pessoal chega no Instagram e vai pro YouTube. Era a minha ideia. Mas com o tempo o Instagram foi tomando vida própria, né? Porque a facilidade em crescer, acho que no Instagram é muito mais evidente. Depois do Reels, né? Depois que surgiu o Reels, muito mais. Parece que é uma coisa paralela dentro do Instagram, né? O Instagram Exatamente. antes de Reels, depois de Reels. E o Reels tá evoluindo, até a própria ferramenta do algoritmo do Reels parece que é diferente das outros posts como Stories ou como... Eu não sou especialista, mas, né, nessa área, mas eu tenho percebido, estudando a minha própria rede. Sim. E eu tenho visto isso. Os teus seguidores, eles te mandam perguntas? Como é que é isso aí? Mandam perguntas sobre o dia a dia da Faculdade de Medicina? Ou te mandam perguntas sobre dúvidas no pós de prova de residência? Se bem que você não fez a prova ainda, né? Ainda Mas não. como é que tá essa questão? Por enquanto se foca muito mais na própria faculdade. O pessoal me pergunta como que é o internato, como que é a parte... Se atende sozinho, se atende com o preceptor, com o residente. E ele se surpreende, né? Quando vê que a gente atende sozinho, né? O pessoal... Não, faz parte, né? Exatamente. Faz parte. Acho que na minha faculdade, os primeiros atendimentos sozinho, nós começamos acho que no 4º ano. E obviamente que era, por exemplo, puericultura, né? Que é o cuidado com o bebê e tal. Então, a gente começou a ter pediatria no 3º ano e aquela coisa da puericultura, ela é teoricamente mais fácil da gente seguir. Obviamente que o preceptor estava ali fora, mas dava também pro estudante, para mim na época, aquela sensação de ser médico, né? Quando a gente entra na faculdade, o que a gente mais quer é ser médico. E aquela sensação de ser médico ali no 4º ano. Então eu lembro que era um posto de saúde que tinha minha faculdade de medicina foi de Botucatu, a Unesp. Eu fiz de 95 a 2000. E era uma sala super bem equipada, assim, de médico doutor mesmo, né? Então a gente ia com a roupinha branca, com o jaleco lá, atendia acho que 2 famílias numa manhã. Óbvio que o preceptor estava ali, checava tudo, mas para mim, era uma satisfação tremenda, né? E vocês devem ter coisa semelhante com isso aí também. Exatamente. Né? O pessoal pergunta muito dessa parte da rotina e, querendo ou não, ainda grande parte daqueles que me seguem são pessoas que estão almejando entrar na faculdade, que têm esse desejo. Muitos vêm com dúvidas nesse sentido. E sobre isso, o que me assusta um pouco é a visão que eles têm da maioria de produtores de conteúdo de medicina. Acho que, às vezes, acabam projetando uma ideia muito idealizada ali do que é ser estudante de medicina, de como isso vai se desenvolver ao longo dos anos. E, querendo ou não, tem uma diferença bem grande dos primeiros anos para o internato, né? Sim. Quando a gente chega no internato, a gente começa a assimilar coisas que achou que nunca ia entender no ciclo básico, no ciclo clínico. No internato faz sentido, assim, de uma vez. E as pessoas gostam de quando a gente compartilha essas pérolas, né? Eu acho que pérola é uma das palavras que eu mais uso lá na minha produção de conteúdo, porque é o resumo de algo que foi trabalhado durante muito tempo e que eu posso entregar para alguém. Olha, não seja consistente no seu estudo, estude pensando nisso, pense no longo prazo, são aquelas pérolas que a gente consegue transmitir para os outros. E é interessante você dizer isso aí, porque a gente, sem querer, a gente vai fazendo um paralelo, né? Então eu fui estudante de medicina no final do século XX, nos anos 90, que era completamente diferente do que é hoje, nos anos aí 2020, né? Você entrou na faculdade em 2018? 2018. Então, final dos anos 2010, 2018. Então, a gente tem um intervalo aí de quase 30 anos nisso aí. Obviamente que vai sempre existir diferença, né? Não tem como. Se eu pegar 30 anos antes da minha faculdade, mas eu vejo basicamente hoje o mundo digital, né? Na minha época de estudante, era tudo fotocópia. A gente gastava com fotocópia. Pegava o caderno da melhor aluno da sala. Eu fazia algumas anotações básicas, assim. Tinha bons livros. Eu lembro que eu comprava livros, especialmente os mesmos livros, só que em inglês, que
o papel era melhor, eu tinha um bom nível de inglês, isso ajudou a melhorar o meu nível de inglês. Eu sabia que eu ia fazer uma especialidade que dependia de estar dentro do inglês, né? Isso é uma coisa que eu vou te perguntar já. Mas eu comprava os livros em inglês e fazia fotocópia e digital mesmo. Eu lembro que no 5º ano, o departamento mais avançado era o departamento de anestesiologia. Foi a primeira aula... No 5º ano, em 1999, foi a primeira aula no PowerPoint e com Data Show. Nossa. A gente achou aquilo fantástico, aquelas, né, o PowerPoint, assim, aquelas coisas. Nossa, que legal, isso aqui é coisa do futuro, né? E hoje todas as aulas são assim, obviamente, e cada vez melhor, né? E internet, não tinha internet. A nossa internet era movida a carroça, era internet de escada. Sim. Né? A gente conseguia alguma coisa na biblioteca da faculdade. Eu lembro que na minha república nós fomos ter um computador, não sei lá quando. Pegou um pedaço de cada um da casa de algum e depois tinha uma rede de escada lá que mal funcionava. A gente passava a noite baixando música, só isso que a gente... de internet eram bem escassas, muito raras, né? E assim, era um estudo rudimentar, né? Rudimentar. E hoje, a gente vê com essa questão digital aí, como é uma dúvida minha mesmo. Você tem a aula lá, aí o professor disponibiliza aqueles slides, coisas digitais, vocês pesquisam... na internet, eles te dão fontes, estão usando cada vez menos o livro, né? Ou não? Como é que é isso aí? Me fala rapidamente isso aí. É bem isso, hoje quando a gente olha alguém usando o quadro, a gente fica, meu Deus, ele sabe usar o quadro, né? Pega o giz certinho. Mas a maioria passa o slide, é bem comum, a grande maioria passa mesmo o slide. Alguns não, alguns ainda se permitem ali deixar a pessoa mais buscar por si só. Mas... muito tendência o pessoal acabar usando o slide como fonte de informações. É mais fácil, já está pronto, mas o correto mesmo é a gente ainda usar as fontes. Acho que o que grandemente muda da geração, acho que dos últimos 10 anos aqui para os 10 anos de 2010, de 2000 a 2010, é que a gente teve uma facilidade de acesso aos PDFs. Certo. Eu acho que eu fui abrir livro mesmo, doutor, durante os meus anos aí de faculdade, umas 3, 4 vezes. O resto foi tudo tudo livros PDF. em PDF, né? Livro em PDF. Aí você vai ler no iPad ou no computador e tal. Exato. Eu acho às vezes meio cansativo, mas por outro lado, é muito menos se carregar livro, né? E tem um comando que acho que faz toda a diferença, que é o Ctrl+F. Quero procurar tal palavra, tal assunto, vai direto, consegue caminhar dentro do mesmo PDF e entre PDFs muito rapidamente. Então a gente ainda é estimulado a usar muitos livros. Eu acho que do 1º ao 4º ano, ciclo básico, ciclo clínico, a gente usava pelo menos 3 a 4 fontes por tutorial, né? Seria o ideal mesmo, e a gente continua fazendo isso. Mas na parte de aulas, né? Que a UEL tem mudado um pouco o estilo. Acho que na época o doutor teve essa transição para o PBL aqui em Londrina, né? Estava começando a ter. Eu estava lá na Unesp e no meu primeiro ano estavam começando a fazer... A faculdade, eu lembro até dessa história, a faculdade veio com esse projeto que vinha da Universidade McMaster do Canadá, né? E era um pouco estranho, assim, o professor ficava ali, a gente tinha que pesquisar, e eu falava, eu vou pesquisar um negócio que eu nunca vi, que eu não conheço e tal. Exato. Mas em certa parte funcionou, mas não era só isso, era assim, alguns módulos que tinha o PBL, que é Problem Based Learning, né? Exatamente. Que é em inglês, né? E a UEL tá praticamente... Todos os tutoriais são assim? Como é que tá? Ela tá no meio de uma transição nesse momento. Antigamente a gente tinha o PBL, quando eu entrei, né? Que nem faz tanto tempo, foi 2018. A gente tinha o PBL e o 3º e 4º ano o CBL, que é o Case Based Learning. E agora eles implementaram no 1º ano o TBL, que é o Team Based Learning. Eles estão tendo um misto de aulas e discussões em grupos, sendo que a nota tem uma nota individual e tem uma nota do grupo. Então acaba tendo que se empenhar ali para fazer essas atividades. Continua sendo ainda um grande estranhamento para aquele que vem do tradicional, né? A gente vem do cursinho assistindo aula e fazendo exercício em cima disso. E aí chega na faculdade, agora você vai pesquisar tais fontes, e o mesmo estranhamento, acho que nos primeiros meses, levam a gente a aprender a estudar de novo, né? Aprende do zero. Então,
Eu acho que o estudante de medicina do século XXI, né, aproveitando que é o nosso tema, ele precisa ter uma capacidade de adaptação. É isso que ele tem que treinar. De adaptação. É entender que amanhã pode surgir uma ferramenta nova que você não vai necessariamente poder aprender a usar. Você vai ter que aprender a usar. Pensa na inteligência artificial hoje em dia. Eu ainda tenho uma certa dificuldade de como usar isso no meu dia a dia, mas é uma fase que a gente vai aprender muito. Né? Está Exatamente. começando. Então, assim, eu acho que as ferramentas de inteligência artificial estão sendo... tá aparando as suas arestas, estão colocando... Tem muita coisa dentro da bioética ainda... Difícil, relacionado a isso, que precisa ser esclarecido, né? E realmente, se a gente for pensar o estudante de medicina do século XXI, tem, obviamente, coisas que o do século XX ou século XIX deveria ter, que é comprometimento, o estudo, a dedicação, mas sem dúvida essa interação com as redes digitais é importantíssimo, né? Conhecimento. Hoje, na verdade, a geração de vocês já mexe muito com o celular desde sempre. Eu fui ter meu primeiro celular no meu R1 com 25 anos, né? E não fazia nada, não mandava mensagem. É minha idade agora. Mandava mensagem por SMS cobrado ainda. Sim, né? Era uma coisa, né? Então, assim, eu vejo com muito entusiasmo essa energia grande, né? Só que por outro lado, que a tecnologia tem trazido, por outro lado, você tem que ver, você não pode gastar muito tempo com isso também. Sim. E você precisa estudar e tal, mas primordialmente, uma das coisas que as redes sociais, essa tecnologia de comunicação tem feito é estimular isso mesmo, a comunicação, né? Porque com seu vlog aí, né, com suas redes, você atinge estudantes não só daqui da região, mas do Brasil inteiro e provavelmente de fora do Brasil também, né? Com as minhas redes sociais, eu atinjo famílias que procuram aqueles assuntos do Brasil e fora do Brasil. Ontem mesmo fiz consulta com família de brasileiro que mora em Londres. Na segunda-feira, família de europeus que moram em Portugal, né? Então, assim, é um tipo de situação que a gente não imaginava há pouco tempo atrás, porque a gente atinge. Só que para a gente atingir isso, a gente precisa desenvolver, como você falou, vencer barreiras como a barreira da comunicação. E essa barreira da comunicação, ela é importante ser vencida porque isso vai ajudar no seu consultório, no seu dia a dia, no hospital que você trabalha, de você melhorar a comunicação com seus pacientes, com os familiares, com seus pares, com seus colegas, né? Que você só vai ser respeitado, isso é bom estudante de medicina saber, você só vai ser respeitado como especialista ou como médico ou com uma reputação se você tiver muita respeito pelos seus pares. E por isso, né, você tem que ser uma pessoa dedicada, estudiosa, de bom relacionamento interpessoal. A gente muitas vezes vê colegas médicos excelentes tecnicamente, mas com uma dificuldade muito grande do relacionamento interpessoal, pessoas intempestivas, assim, que são difíceis. Então, assim, se você não tem um bom relacionamento ali na enfermaria que você trabalha, com o técnico, com o enfermeiro, com o assistente e tal, aquela pessoa que vê que você até faz um diagnóstico bom, alguma coisa, mas você não conversa bem, você nunca vai ser recomendado. Então você tem que começar a investir no teu relacionamento interpessoal em qualquer momento, porque você é um médico, ou vai ser um médico que vai ser referenciado. De repente, você está no seu carro, você briga no trânsito. Aí a pessoa que está do seu lado pode ser seu paciente, que já foi ou que vai ser. Aí mas que foi aquele médico que me xingou no trânsito? Poxa vida, mas que médico é esse? Então, assim, a gente tem essa responsabilidade social, os médicos. Às vezes as pessoas esquecem disso. E a questão, eu acho assim, o estudante de medicina, ele tem que estar muito ligado na comunicação, tem que trabalhar com as suas redes sociais. É óbvio que não vai ser todo mundo que vai ser o GC, que vai ter essa facilidade, vai ter tempo para mexer no computador, de programar, fazer aqueles encaixes lá que você faz, as montagens. Ou o doutor Alexandre, que fica lá 1 hora e meia por dia além, para poder cuidar da rede social e entregar um produto, vamos dizer assim, né, visual, rápido e de informação que possa
ajudar aqui. Isso é uma outra coisa importante. Eu acho, por exemplo, quando a gente fala do Instagram, isso é especialmente para quem está começando, quer começar, a gente tem que passar uma ideia rápida, resumida. Vídeos curtos, Sim. né? 2 minutos, 1 minuto e meio, 30 segundos, né? E a gente deixa pro YouTube vídeos mais longos, mais explicativos, como esse podcast aqui, né? Obviamente eu vou fazer alguns recortes, colocar no meu Instagram e tal, mas quem quer saber mais detalhes sobre estudante de medicina do século XXI, vai assistir o podcast e vai ter as nossas dicas aqui. Diga uma coisa, no seu dia a dia lá do seu YouTube, do seu podcast, os seus colegas mais próximos, obviamente você deve ter uma rede de amigos grande, você é um cara que fala fácil e tal. O pessoal, você tem alguém que te ajuda diretamente nisso? Eles têm a rede deles? Vocês têm alguma parceria ou você faz tudo sozinho? Eu peço mais os feedbacks para eles. Em termos de produção, eu acabo fazendo tudo sozinho. Já tive alguns conteúdos compartilhados ali que eu pedi ajuda, né? Que é sempre bom, né? É sempre bom, mas acho que ficam mais na parte das ideias, dos feedbacks. Primeiro porque é muito complicado, até pedir ajuda pro meu irmão já algumas vezes, mas dentro de outros universos, investirem o tempo nisso, eu tenho bastante dificuldade de incluir eles quando eles não têm a mesma motivação, tá né? Mas acaba ficando mais comigo mesmo, por enquanto. E o aluno, eu recebo muitas e muitas mensagens de alunos, né? Da Faculdade de Medicina. Às vezes eu não consigo responder a todos, porque... né, eu recebo às vezes dezenas de mensagens, centenas de mensagens aí depois de algum post, né? Alguns eu respondo, outros não. Mas eu leio praticamente todos. Então, existe muita dúvida assim de como é que faz para ser neurocirurgião, como é que tem que ser o seu currículo, o que tem que estudar. Eu sempre falo isso, talvez isso ajude os seus colegas também. Para você passar na prova de residência, por exemplo, neurocirurgia, você não tem que estudar neurocirurgia. Você tem que estudar clínica médica, né? A parte geral de medicina de saúde, né? Como é que vocês medicina preventiva. Medicina preventiva, ortopedia, cirurgia, pediatria, ginecologia, GO e cirurgia geral. Sim. É isso. Não é neurocirurgia. Né? Não, eu preciso fazer um estágio. Não, de repente você faz um estágio de neurocirurgia no 4º, 5º, 6º ano, você vai ter uma ideia de como trabalha a vivência e tal. Isso vai agregar no seu currículo na hora da sua entrevista? Não, zero, nada. O que vai agregar, as coisas que mais dão pontos ali naquele um ponto a mais se você teve pesquisa de iniciação científica, não precisa ser na neurocirurgia, pode ser em qualquer área básica, histologia, biologia molecular, o que importa é a publicação, né? E todos aqueles adendos a mais, assim. Então, assim, dentro da área, seja cirurgia, ortopedia, pediatria, você não precisa. Antigamente, há 30 anos atrás, quando a entrevista valia mais ponto, eu acho que ficou muito mais democrático a prova da nota, porque era muito mais fácil, antigamente, há 30, 40 anos atrás, passar na residência aquele que o chefe da residência queria. Uma época era 50%, então o cara tirava, sei lá, 5 na prova e tirava 10 na entrevista. Nem era um cara que era... Só que ele era conhecido lá, filho do... Sei lá, né? E ele entrava mais fácil. Então, hoje é 90% a prova, é isso, né? Aqui não, eu acho que tá só a prova, doutor. Realmente não tem entrevista. Não tem, mas tem alguma coisa do currículo que vale ponto lá. Tem, isso, 90% da prova, 10%. 10% aí, 10% na entrevista mesmo a gente não muda nada. O que a gente faz na entrevista, eu já fui banca por muitos anos, a gente faz o somatório daqueles itens lá, do que vocês apresentam no currículo, ou seja, não precisa ir atrás, é para você conhecer, seja cirurgia, neurocirurgia, ortopedia, para você conhecer a especialidade. E outra sugestão que eu dou, por exemplo, para os alunos, eu recebo assim muito pedido de aluno do 1º período, do 2º período, do 3º período, do 4º período. É muito cedo para ver neurocirurgia, sabe? Você precisa entender primeiro toda a neuroanatomia, conhecer um pouco de neurofisiologia, conhecer um pouco de semiologia de sintomas. Eu falo assim, esse paciente tinha parestesia no hemicorpo, tal, tinha um Babinski, tinha
Nem sabe o que é. Não adianta. Então, assim, fica mais uma curiosidade, que tem curiosidade. Então, o que a gente não precisa dentro do centro cirúrgico altamente especializado e cheio de gente que tem todas as suas funções, são curiosos lá dentro. Sinceramente, a gente não precisa, né? Então, assim, os estágios de centro cirúrgico, muitas vezes que os alunos pedem, ideal é que ele esteja ali pelo menos no 4º ano, 5º ano, 6º ano, né? Que aí você vai entender o que está acontecendo. A gente vai ter prazer sempre de explicar, né, tudo. Eu gosto muito de conversar com o aluno, de dar aula para residente, né, mas principalmente para os interessados. Assim, quando a gente vê uma curiosidade, existe muito os alunos de primeiros semestres, uma curiosidade leiga. Uhum. No fundo, essa curiosidade leiga, isso incomoda o cirurgião, sabe? Falando bem sinceramente aí para quem está escutando. E não vem a somar ali dentro da sala, que muitas vezes tem bastante gente já, risco de infecção, etc. Né? Mas eu sempre digo uma outra coisa. Quando a gente vai escolher a nossa especialidade, a gente precisa primeiro entender qual que é o nosso perfil. Você precisa se conhecer. Então, eu sempre tive perfil de cirurgião. Eu queria sempre de resolver as coisas, de agir com as mãos. Eu toco piano, toco violão, né? Eu gostava eu tocava em festas, gostava de me apresentar, ter essa questão teatral toda, que o cirurgião tem isso, né? O centro cirúrgico veste uma roupa diferente, tem as luzes e tal, aquilo é uma coisa teatral. Então, tinha tudo a ver com a minha personalidade. Você já fez essa pergunta para você? Me faço todos os dias, né? Então, como é que tá a sua análise? Chegando a hora de fazer a inscrição para a prova de residência, a gente começa a se perguntar isso. Acho que eu tenho um perfil um pouco diferente, né, doutor, nessa parte. Eu gosto mais da parte clínica, daquela calma em poder explicar e tirar todas as dúvidas minimamente. Ainda gosto de procedimentos, mas não a ponto de todos os dias ter esse protagonismo dentro de um centro cirúrgico, nas luzes. E eu tenho um perfil mais de slow medicine, eu penso, doutor. Perfeito. Quando eu me vejo fazendo as coisas na pressa... extremamente necessário. Quando eu me vejo fazendo as coisas na pressa, semana passada mesmo, né? Teve uma experiência que me marcou bastante. Pressão, né? Trabalhar medicina de urgência. Eu adorava medicina de urgência. Então. Ir pro pronto-socorro. Às vezes eu não tinha nada a fazer, eu botava uma roupa lá e eu falava assim, o que tá tendo aí? Posso vir? Não, vai chegar um trauma de crânio, politrauma, atropelado, pisado pela vaca. É isso que eu quero ver, Tem coisa pra eu fazer aí? Quero fazer. Então. Né? Então, eu adorava esse negócio. Assim, o cara, parada cardíaca, deixa que eu faço. Né? São confirmações, perguntas, né? Que tem que se fazer sempre. Mas eu te interrompi, segue aí. Imagina, doutor. E na semana passada tava tendo uma parada cardíaca no hospital. E era uma paciente que eu atendi. Ela estava lá tendo uma parada cardíaca. Eu passei no corredor, vi aquela muvuca, entrei e o pessoal estava fazendo a recitação e dando choque. Eu olhei naquele momento, já entrei na fila, né? A gente tem que ser proativo. Fui massagear. Terminou a massagem, o outro interno me perguntou qual é a história dela, né? Pra gente, vai fazer mais bicarbonato, vai fazer mais adrenalina agora, o que mais que dá pra gente fazer? E aí eu travei. Falei, não lembro. Não sei o que é a história dessa mulher. Não faço ideia. A adrenalina ali roubou o teu hipocampo. Eu demorei pelo menos uns 2 minutos pra lembrar. É uma suspeita de TEP, uma paciente que já chegou entubada e tudo mais. De embolia, demorou. Né? E aí, essas coisas são confirmações, né? Porque embora eu já tenha uma noção ali do que eu quero fazer, às vezes vem a curiosidade, mas será mesmo? E aí acontece esse tipo de coisa, realmente... Não, é bom você falar isso, porque assim, eu já tive, por exemplo, outros relatos de estudante de medicina, que chega ali na hora de dar um ponto, de fazer um procedimento, a pessoa se frustra. Sim. Mas se frustra tanto, que ela quer largar a faculdade. Mas não é por aí. Não. Você pode muito bem ser uma pessoa, um clínico que vai estudar, ou mesmo um pesquisador. Tem vários colegas que se formaram comigo, ou mesmo fizeram neurocirurgia, que hoje, né, 6 anos mais 5 de residência, e não trabalham com neurocirurgia diretamente, trabalham com neurociência. São pesquisadores fora do Brasil, aqui no Brasil e tal. Né? Então, assim, isso não invalida uma frustração que você tem em alguma área, não invalida todo a sua dedicação para a ciência, né? Então isso tem que ser muito, muito valorizado. Mas você não terminou de me falar. E aí, você é um perfil clínico e que você vai fazer o quê? Tua pretensão dentro da prova de residência?
Eu, no momento, estou, né, tenho prestado aí 2 especialidades, medicina de família e comunidade, que é uma parte mais abrangente, vejo desde crianças até idosos. O que eu gosto também, acho que um afunilamento muito precoce da minha parte me frustraria, porque eu atendo idoso, eu gosto, atendo criança, eu gosto, atendo gestante, eu gosto. Então, a medicina de família me chama nesse sentido. E uma segunda opção é a pediatria, que mesmo sendo, né, entre aspas, crianças, tem uma variabilidade muito grande, um campo de atuação muito amplo. Uma área médica sensacional, né? Eu tenho até a dúvida, doutor, por exemplo, eu estou começando a ter essas pretensões agora no internato. Até antes eu não tinha exatamente a certeza ou um direcionamento mais claro do que eu gostaria de fazer. O doutor falou que durante a faculdade já tinha essa vontade da neurocirurgia. É porque assim, esse afunilamento, ele é errado, ele não é legal. O jeito que foi pra mim, não deve ser. Sabe, eu já antes de entrar na faculdade, já queria ser cirurgião. E no começo ali da faculdade, na anatomia, foi fantástico, né? A gente passava ali o primeiro semestre, praticamente metade da grade era só anatomia. Nossa. Né? E eu mergulhava. E naquela época, a gente tinha os cadáveres inteiros. Hoje não sei se ainda tem cadáver inteiro, ou são peças, né? Lembro que eram 9, 10 mesas, e os alunos eram divididos ali, ou 12 mesas, já não lembro mais, né? Acho que eram 12, a gente era quase 100. Nossa. E eram 6, 7 por mesa, acho que eram 12. E aí a gente secava o cadáver inteiro, tudo, né? Começava por membros e tal, depois tórax, aí depois, ao mesmo tempo, neuroanatomia. No que pintou neuroanatomia, é difícil, é impossível, neuroanatomia é difícil, é impossível, tal. Não é, isso aqui é só estudar, é ver. Aí eu comecei a me dedicar mais, terminava a aula, eu ficava mais no laboratório, depois eu pedi um estágio dentro do laboratório, que eu dissecava peças, fazia cortes no cérebro ali, né, no cérebro fixado, ajudava a fixar cérebros novos de cadáveres mais frescos. Aqueles técnicos do laboratório de anatomia entendem muita coisa, né? Sim. O cara é super simples, técnico lá, mas ele entende pra caramba. E tinha os pós-graduandos também, os biólogos, biomédicos, então você ficava ali naquele ambiente e eu fui fazendo cortes assim e comecei a entender a anatomia cerebral precocemente ali no final do primeiro ano, começo do segundo, eu já consegui ter uma ideia em 3D da anatomia cerebral que me facilitou demais o entendimento da radiologia depois, da neuroradiologia, né? E aí acabou que foi indo, né? Eu fui gostando, eu gostava de neuroanatomia, depois fui para semiologia, virei monitor de semiologia, gostava da neurologia, virei monitor da neurologia, dava aula de semiologia neurológica, né? Eu fiz iniciação científica, publiquei trabalhos no departamento de neurologia e como eu tinha o perfil de cirurgião, fui para neurocirurgia. Mas isso, por outro lado, isso não me... Eu sabia que eu tinha que estudar as outras coisas. Então, eu sempre gostei de pediatria, gostava de ginecologia obstetrícia, gostava da parte cirúrgica e do ponto de vista de doença da ortopedia, não do ponto de vista de trauma, nem tanto, mas do ponto de vista de doença. Geralmente tá ligada à cirurgia de criança, né? Uhum. A parte cirúrgica geral me atraía bastante, os estágios que eu passei na gastroenterologia, na urologia, na cirurgia vascular. Então, eu nunca me privei, deixei de estudar outras coisas pensando na neurologia ou na neurocirurgia. Perfeito. Né? Mas não há problema algum. Então, outros estudantes se frustram de chegar no final e ainda não saber. É claro que ali nos últimos 6 meses você vai ter que saber, você tem que se inscrever para prova. Exato. Né? E se você gosta de coisas gerais, é clínica médica, é medicina de família, é um perfil de cirurgia que você ainda não tem certeza, cirurgia geral, que são muitas vagas. As cirurgias, as especialidades cirúrgicas de acesso direto são poucas vagas. Né? A neurocirurgia costuma ter 1 vaga ou 2 vagas, é bem mais difícil. Então, você entra, por exemplo, para cirurgia geral, você tem 10, 12 vagas, 20 vagas, né? Que fica um pouco mais fácil. Mas aí então você vai para medicina de família ou pediatria. Você pôs medicina de família como primeira opção? Como primeira, atualmente. Tá. Aqui na UEL eu decidi prestar pediatria. Eu acho que eu me identifiquei bastante com o serviço, com os residentes. Aqui na UEL é pediatria. Tá. Mas eu vou é bem legal o serviço de pediatria daqui. Nossa, são muito bem estruturados. E quantos serviços de residência você vai prestar?
A princípio, 3 ou 4. A princípio, 3 ou 4. Tá na média Ribeirão boa. Preto, Brasília e talvez Florianópolis. Tem pessoal que presta 11. Eu quero tirar dinheiro para pagar isso tudo, Exato, né? Não, ainda não dá, não. 11, 12 serviços de residência. É coisa... E na minha época não tinha cursinho. Hoje tem bastante cursinho, né? Não tinha até estava começando essa questão. Eu lembro que um ou outro colega fazia. E quando que a turma começa a fazer? Nos últimos 6 meses? No último ano? Tem gente é que online? Começa no quinto ano? Tem gente que começa no quinto. Tem, na verdade, os cursinhos eles tudo entenderam, online, né? Antigamente tinha presencial. Agora hoje tem presencial ainda? Tem pessoal que faz presencial. E os cursinhos entenderam que se eles conseguirem arrebatar desde o quinto ano, geralmente no sexto o pessoal continua com eles. E tem uma parcela interessante já que começa a fazer junto com o internato. E aí vai fazendo os modos, vai passando na pediatria, faz os modos de pediatria. Eles vão tentando dar essa conciliada, né? Algumas faculdades conseguem rodar em todas as especialidades todos os anos, né? Tanto no quinto quanto no sexto. Aqui na UEL não, a gente faz a pediatria toda no quinto, a GO toda no quinto, e aí no sexto fica outras especialidades. Então eles conseguiram adequar, né, a rotina de alguns estudantes de medicina. Tá. Mas aí, tem um cursinho aqui em Londrina? Ou não? O que vocês fazem online brasileiro? Eu acabei não fazendo, então não sei exatamente aqui em Londrina quantos tem, mas sei que tem presencial. Tem pessoal que termina e vai pro cursinho. Não, mas ajuda. Pelo menos é uma orientação para continuar estudando, né? Sim. Eu lembro que eu nunca foquei demais para estudar para a prova de residência. Talvez tenha sido um erro meu. Achar, eu estudo bastante, na prova de residência eu vou me virar. E lá na Unesp, em Botucatu, eu não passei. Tinha 5 querendo neurocirurgia. Eu fiquei, acho que em quarto. Terceiro. E os 2 que entraram e já fizeram. E eu prestei pouco serviço também, depois prestei em Ribeirão. Também não passei na primeira prova. Falei, pronto, fiquei sem residência. Né? E eu tive a coincidência, a sorte, a coisa do destino, sei lá o quê, de ter rodado todos os chamados que tinham passado. Rodou todo mundo, foi pro exército, outro desistiu e tal. Aí sobrou uma vaga. Lá na neurocirurgia de Ribeirão. Nunca tinha acontecido isso, da USP de Ribeirão. Sobrou uma vaga. E aí abriu um outro edital. E um colega, ele era neurocirurgião na época, tinha terminado a residência, já estava a caminho de ser chefe lá. Hoje é um dos maiores amigos meus. Ele falou, Alexandre, vai abrir edital aqui, hein? Fica esperto. Aí abriu o edital, mesmo foi a maior felicidade da minha vida ter aberto aquele edital. Falei, pouca gente vai prestar isso aqui, né? Não tem, né? Abriu acho que em fevereiro. E aí comecei a estudar. Aí estudei igual um louco mesmo. Aí era 12 horas por dia, estudando 18 horas por dia. Eu falei, tem que passar, vai ser uma vaga só e tal. E aí, até uma semana antes, tinha 3, 4 inscritos. Eu falei, nossa, que maravilha. Cheguei no dia da prova, tinha 32. Eu lembro que eu fui um dos últimos a chegar. Cheguei, a sala tava cheia. Eu falei, Virgem Santo, não quer saber, eu que vou passar nesse negócio, né? E passei mesmo, em primeiro lugar. Aí consegui, aquela vaga era minha, acabou. Não tinha mais pra ninguém. Candidato vaga. Mas não importa em qualquer ano que você esteja, ou em qualquer estágio ou bloco que você esteja passando, você tem que, se você tem escolhido ou não, ter comprometimento. Você tem que se comprometer com aquilo que está ali, com seus colegas que estão trabalhando. Sempre é legal isso, né? A gente passa em grupo. Sim. Você já aprende a trabalhar em grupo. Vai ter sempre uma diferença de ideias. E você tem que trabalhar com essa diferença de ideias, porque isso vai acontecer no teu ambiente de trabalho. Você vai trabalhar no consultório com mais colegas, no hospital com mais... Então, o que importa é você se comprometer com os seus colegas e se comprometer com a família, com o paciente que você está atendendo. Sim. Quando a gente fala em comprometimento, é o comprometimento de meio. É de você fazer todo o possível para chegar no final. A maior parte dos médicos não tem comprometimento de fim. Quem tem comprometimento de fim, geralmente, é o cirurgião plástico. Você combina com o cirurgião plástico, que a orelha está assim, ela vai ficar assim, ela tem que ficar assim. Ela não pode fazer cirurgia e ficar do outro jeito. Né? Existe um questionamento aí sobre o comprometimento de fim do obstetra com relação ao parto e tal. Isso, para mim, não é uma coisa muito clara. Mas a gente faz um tratamento do paciente, a gente, obviamente, não sai de casa e fala assim, hoje eu vou matar alguém, ou hoje eu não vou curar alguém. A gente sempre quer, né, faz o máximo possível para chegar no fim. Eu acho que essa questão de comprometimento, eu sempre tive comigo, e a medicina,
vem evoluindo junto com a arte, com a história da arte. E tem um quadro que chama The Doctor, do Sir Luke Fields, pintado aí no final do século XIX, 1800 e pouco, que explica muito disso, né? Tem gente que conhece, eu sei que você conhece esse quadro, tem gente que não conhece, mas ele mostra vários detalhes aí. Então eu vou mostrar para vocês. Então a luz principal, a luz está nesse bebê, nessa criança, né? E a luz também bate na fronte direita do médico. E é essa posição, né, uma posição de absoluto comprometimento do médico com a criança. Eu já li vários estudos sobre esse quadro, é uma coisa interessante. Então, o que a gente percebe aí? Que ele está dentro de uma casa simples e aparentemente o dia está amanhecendo, porque tem essa luz acesa do lado direito do médico, que é voltada para a criança, mas a janela já tem uma claridade na janela. Ali do lado esquerdo, essa claridade chega um pouco ali na mãe. E ali em cima da mesa tem alguma coisa, um óleo, algum medicamento que o médico deve ter dado para a criança. Ali naquele banco tem qualquer também substância que ele pode ter feito. E a gente percebe que essa criança está melhorando. Como que eu digo? Se a criança estivesse pior, essa mão esquerda estaria totalmente solta, largada ali. Então, essa flexão dos dedos para a mão, isso é alguma resposta. A boca entreaberta, né? Então, você vê a luz bate na fronte do médico e como se o conhecimento da fronte do médico, reflete todo na criança. Então, está passando o conhecimento dele para a criança. Dá a impressão que ele passou a noite inteira aí com essa criança com dificuldade e os pais estão próximos. Você vê sempre assim, a mãe com as mãos em postura de oração ou coisa parecida e com uma posição de choro ou de algum desconforto, um desconsolo. O pai de pé com a mão na mãe, consolando a mãe, mas você pode olhar para a face do pai e que ele olha com uma esperança para o médico. Sim. Então, os pais sempre, por mais que a mãe esteja, pode ser a mãe ou qualquer pessoa da família, né, numa posição de desconforto e desconsolo, a família sempre voltada para o médico e esperando o melhor possível. E talvez essa luz que venha da janela seja alguma... Você vê que a luz bate na outra face do pai, um pouco na mãe, seria uma iluminação. Então, o que passa pra gente é que essa criança provavelmente estava muito mal e deve estar melhorando, e esse médico deve ter passado a noite inteira aí, medicando a criança, e com absoluto comprometimento. E a gente vê a face do pai, um rosto tranquilo, né? Que passando confiança para o médico, que é importantíssimo. A gente sempre, quando a gente pega um caso grave no consultório, no hospital, a gente precisa dessa confiança que os pais passem. Por mais que esteja alguém da família ou a família, de uma parte da família, esteja absolutamente desesperada, e a gente precisa sentir confiança no resultado. Então, família confiando no médico, o médico provavelmente já tendo um quadro de melhora da criança, e a luz da ciência focando aí, né, na fronte do médico e no paciente grave. Você vê que tem papel no chão, então, e que a noite foi trabalhosa, mas o resultado vai ser positivo. É isso que a gente sempre espera. A questão da confiança, a gente espera o comprometimento de cada fase do estudante, e depois, quando ele tiver cada paciente. E a gente espera sempre que as famílias, a gente tem aquela questão da relação médico-paciente, mas como eu falo, a relação sempre deve ser bilateral, médico-paciente, paciente-médico, uma ponte que vai para um lado, vai para o outro, e aquela ponte só é construída, a gente constrói de um lado e a família constrói do outro, aí se encontra e nós vamos chegar, né? Eu espero que com isso a gente tenha passado informações importantes para quem buscou esse assunto, para os alunos, para os residentes em começo de carreira,
E desejo total sucesso aí na sua carreira de blogueiro e de médico. E conte sempre com a gente, tá? Um pouquinho mais velho, que a gente pode ajudar na medida do possível. Agradeço a tua presença hoje aqui. Eu que agradeço, doutor. Eu agradeço o convite, agradeço a conversa extremamente agradável. Se eu pudesse deixar uma mensagem final para todo mundo que está assistindo, especialmente meus colegas estudantes de medicina: não espere a faculdade terminar para você se portar como médico, tanto nessa parte do comprometimento, como o doutor Alexandre falou, do cuidado com o paciente, com a família, que é parte essencial do cuidado médico, como também, se você vai usar as tecnologias, use da maneira correta, pense em cada palavra que você vai falar. Na internet tem muito, às vezes, de precipitar-se e se arrepender depois. E não tô nem falando de ser cancelado, eu tô falando de prezar por ter a palavra certa no momento certo. Isso é muito treino, isso é muito estudo. Isso é muito estudo. Então, não espere ter o CRM no bolso para ser um médico de qualidade, de confiança e, acima de tudo, de comprometimento com o paciente. Perfeito. Doutor, e parabéns. Muito sucesso também, tanto da parte da cirurgia não tem nem o que falar, mas em toda essa parte da internet que vai impactar muito positivamente muitas pessoas. Estamos torcendo para continuar crescendo. Com certeza. Obrigado, Gessé. Obrigado a todos.